Fala aí, rapaz do Zap, vamos para a terceira questão da prova específica de Química da UFPED do ano de 2017 para 2018. E a questão nos diz que o texto abaixo é referência para as questões 3 e 4. Molécula-chave da vida é vista por radiotelescópio, a partir de observações feitas pelo ALMA, o maior radiotelescópio do mundo. Dois grupos internacionais de cientistas detectaram mais uma vez no espaço moléculas pré-bióticas, um dos ingredientes necessários para a existência da vida. Isso aqui, inclusive, faz até uma referência de uma teoria que hoje na ciência contemporânea ela é mais aceita, que a vida ela parte de uma junção de diversos compostos, certo? E diversos compostos que formam proteínas, formam carboidratos, enfim. O início da vida se deu com a junção de moléculas e depois surge a vida, que é como a gente conhece, certo? Então, olha só. Dessa vez, os astrônomos observaram a presença do composto isocianato de metila em imensas nuvens de poeira. O isocianato de metila tem estrutura semelhante à unidade fundamental das proteínas. O isocianato de metila pode ser encontrado derivado, é considerado, aliás, derivado a ácido isociânico, de forma HNCO. Tá, então olha só, com base no texto, vamos lá. Com base no texto, desenhe a estrutura de Lewis do ácido isociânico, indicando as ligações covalentes por traços. Não é necessário indicar os pares de elétrons isolados. Tá. Sempre que a gente vai desenhar uma fórmula de Lewis, a gente precisa primeiro passo é pegar a estrutura aqui, pegar o composto, certo? HNCO e contar quantos elétrons eles têm na camada de valência. Você já vai entender o porquê. Então, olha só, a gente tem na camada de valência do hidrogênio um elétron, certo? Mas o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, o carbono tem 4 e o oxigênio tem 6. Então a gente faz essa soma aqui, 6 mais 4 mais 5 mais 1 vai dar 16, né? Ó, 6 mais 4 dá 10, 5 mais 1 dá 6, então 10 mais 6 vai dar 16 elétrons na camada de valência. Só que aí a gente pega esses 16 elétrons e a gente precisa formar pares eletrônicos, certo? Para eles atingirem o octeto, tudo bem? Então olha só, a gente vai pegar esses 16 e vai dividir por 2 para ver quantos pares a gente consegue formar com esses 16 elétrons. Então isso aqui vai formar 8 pares eletrônicos, ok? Então olha só, segunda coisa que eu preciso te dizer é que quando a gente tem um isômero, certo? Um isômero, isso aqui é um derivado do ácido isociânico, calma aí, ó. Esse ácido isociânico, ele é um isômero do ácido ciânico, certo? Deixa eu ver se ele fala em algum lugar isso daqui, ó. Isocianato de metila, enfim. A gente consegue pegar essa estrutura aqui, HNCO, e montar mais ou menos como ela está escrita. Olha só, por quê? Porque se a gente for reparar aqui, a gente tem que deixar o elemento menos eletronegativo no meio. Tá, mas o menos eletronegativo é o H. Mas o H ele não consegue formar mais que uma ligação. Tudo bem? Vamos lembrar lá a estrutura de Lewis. Então a gente vai botar o elemento menos eletronegativo no meio, que é o carbono, certo? Agora a gente vai formar mais ou menos como ela está aqui, ó. Então o N, o O e o H aqui do lado, certo? Olha só, a gente está formando quantos pares de elétrons aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza. O H já formou o octeto dele. O nitrogênio e o oxigênio ainda não. Segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é quando a gente vai formar a estrutura de Lewis. Terceira, na verdade, né? Porque eu já falei que você precisa botar o elemento menos eletronegativo no meio. Cargas formais. Como assim cargas formais? O nitrogênio ele é da família 5A, certo? Então, geralmente, quando a gente for botar ele numa estrutura de Lewis, a gente tem que fazer de forma com que, se a gente quebre as ligações com ele, ele ainda tenha 5 elétrons na camada de valência. Então, como assim? Olha só. Como que a gente faz ele ficar com 5 elétrons na camada de valência? A gente faz uma ligação dupla aqui. Eu já vou te explicar o porquê. Olha só, ele tem 1, 2, 3, ou seja, ele tem 6 elétrons aí, né? 3 pares, certo? Então ele precisa de mais um par de elétrons aqui para ficar estável, ok? Então, na teoria ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ele está estável. O que eu quis dizer com carga formal? Se eu vir aqui e cortar isso daqui, ó, você não concorda comigo que ele vai ficar com uma estrutura mais ou menos assim, ó? O que isso significa? Pera aí, deixa eu fazer aqui.
significa que ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, que é exatamente a família que ele pertence, que é a família 5A, tudo bem? Então, por isso que a gente precisa sempre prestar atenção nas cargas formais dos elementos. Mesma coisa vai acontecer com esse oxigênio. Olha só, eu tenho 8 pares sendo formados, 1, 2, 3, 4, 5 já foram formados, tá faltando 3. Então eu vou vir aqui, ó, 1, 2 e 3. Pronto, fechou. Fechou as cargas formais. Vamos ver se está todo mundo com carga formal? Corto aqui, ó, ele vai ficar com 1. O H pertence à família 1A, tá joia? Se eu corto aqui e aqui, ele vai ficar com 5 elétrons na camada de valência. Então, beleza, tá joia. Isso aqui tá coerente. Se eu venho aqui e corto as ligações que o carbono está fazendo, ele vai ficar com 4 elétrons na camada de valência. O que está correto, porque ele é da família 4A, ok? Mesma coisa acontece aqui, se eu vir aqui e cortar esse daqui, ele vai ficar com 6 elétrons na camada de valência, o oxigênio. Então, essa estrutura aqui está correta, certo? Ele falou aqui que não é necessário indicar os pares de elétrons isolados, mas eu vou deixar aqui só porque eu quero, entendeu? Olha só, a questão A está respondida. Vamos para B. Faça uma projeção da estrutura espacial da molécula e indique a sua geometria, linear, angular, piramidal, tetraédrica, etc. Olha, isso aqui vai formar uma estrutura... vamos desenhar aqui, ó. Geralmente, ligação dupla, que nem está sendo formada aqui, ela é uma ligação mais rígida, uma ligação mais dura, entendeu? Ou seja, ela não vai sofrer deformações ao longo da cadeia. Geralmente, quem vai sofrer deformações ao longo da cadeia vai ser as que fazem ligações simples aqui. Então, olha só o que vai estar rolando aqui. A gente vai ter o O com dupla ligação com carbono, com dupla ligação com nitrogênio, e uma ligação simples com um H. Só que se a gente for reparar que a gente tem um par isolado aqui no nosso nitrogênio. E o que isso vai significar? Que ele vai repelir esse Hzinho que a gente tem aqui. Então o que vai rolar? Esse Hzinho vai ficar meio deitado aqui, ó, certo? Ó, dessa forma aqui. Ou seja, essa estrutura espacial da molécula se configura como uma estrutura angular, tudo bem? Uma estrutura angular. Você poderia desenhar, por exemplo, sendo assim também, ó. Não tem problema nenhum, é só a forma virada dela, né? Aqui, ó, que tem um par isolado aqui e ela tá repelido para cá. Tudo bem? É a mesma coisa. Não mudou nada, ok? Então, mas eu vou deixar do jeito que tava, que era assim. Tá correto também. Então, essa estrutura aqui é angular, certo? Vamos para questão C. Qual é o valor do NOx do carbono na molécula de ácido isociânico? Mostre como chegou ao resultado. Tá, o NOx do carbono aqui se a gente for reparar, o carbono geralmente vai ser colocado no centro da cadeia, porque ele vai estar em volta de elementos que são mais eletronegativos que ele, certo? Nesse caso, os elementos que são mais eletronegativos que o carbono aqui vai ser o nitrogênio e o oxigênio. Lembra lá da tabela de eletronegatividade, do flúor, oxigênio e nitrogênio, e depois o cloro, bromo, iodo, o enxofre, aliás, né? E aí vem o carbono. Enfim, a questão é que o oxigênio e o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Ou seja, eles estão pegando elétrons do carbono. Nesse caso aqui, a carga formal do carbono é de 4, não é? Então, olha só. A gente pode dar uma resposta mais ou menos nesse sentido. Qual o valor? Aqui, mostra como chegou o resultado. Devido o carbono estar entre dois elementos mais eletronegativos, realizando, escrevi errado, realizando duas ligações duplas, o NOx, aí eu vou botar aqui NOx do carbono é de 4 mais. Sempre que você for representar NOx, é interessante que você bote o número e depois o mais ou o menos, certo?
esse é o jeito formal de você falar, ok? É o jeito rigoroso, ok? Claro, não tem problema se num rascunho você estiver fazendo, sei lá, ó, aqui no sal, né? Aqui, sei lá, NaCl, tá fazendo, ó, mais um e menos um. Isso aqui tá errado. Se a gente for falar rigorosamente, isso aqui tá errado. Porque isso aqui tem que ser um mais e um menos, ok? Mas a fim de rascunho você pode fazer, né? Eu mesmo às vezes me confundo. Eu tô fazendo, sei lá, é, balanceamento por oxirredução e eu acabo escrevendo menos um e mais um. Mas o jeito certo de escrever é desse jeito, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.